pessoal, tudo bem com vocês? Antes de iniciar o vídeo, eu queria deixar claro que esse canal só existe porque você existe. Deus tem algo grande na sua vida, senão eu não seria tocada por Ele para me mover nesse projeto. Deus só precisa da sua fé para fazer coisas inacreditáveis a seu favor. O tema do vídeo de hoje é: entenda o que dará sentido à sua vida. No vídeo de hoje, Deus nos revelará sobre o único investimento que já tem a recompensa garantida dele e que, além de um mandamento, é o que dará sentido à nossa existência. Essa recompensa de Deus será assegurada a quem a investir sem esperar nada em troca e se não nos vangloriarmos e expormos isso. Hoje meditaremos no segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 8 ao 37. Esse capítulo conta sobre a ressurreição do filho da sunamita. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao seu marido: "Sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo." Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou seu servo Gieze chamar a sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Gieze dizer-lhe: "Você teve todo esse trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército?" Ela respondeu: "Estou bem entre a minha própria gente." Mais tarde, Eliseu perguntou a Gieze: "O que se pode fazer por ela?" Ele respondeu: "Bem, ela não tem filhos e seu marido é idoso." Então Gieze mandou chamá-la de novo. Gieze a chamou. Ela veio até a porta e ele disse: "Por volta dessa época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços." Ela contestou: "Não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus." Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um menino. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente ele começou a chamar o pai, gritando: "Ai, minha cabeça, ai, minha cabeça." O pai disse a um servo: "Leve-o para a mãe dele." O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: "Preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo." Ele perguntou: "Mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado." Então ela respondeu: "Não se preocupe." Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: "Vamos rápido, só pare quando eu mandar." Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Gieze: "Olhe, é a sunamita. Corra a seu encontro e pergunte ela se está tudo bem com você, tudo bem com seu marido e com seu filho." Ela respondeu a Gieze: "Está tudo bem." Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Gieze veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: "Deixa em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia." E disse a mulher: "Acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças?" Então Eliseu disse a Gieze: "Põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. Se alguém te cumprimentar, não responda. Quando chegar lá, ponha o cajado sobre o rosto do menino." Mas a mãe do menino disse: "Juro pelo nome do Senhor e por sua vida, se ficares, não irei." Então ele foi com ela.
Giese chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Giese voltou a se encontrar com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Então Eliseu chegou à casa, lá estava o menino, morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com os olhos, mão com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Giese e o mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Com essa história bíblica, aprendemos que um gesto caridoso seu para com as pessoas pode liberar um milagre de Deus em sua vida, que você nem esperava mais ser possível. Em Mateus capítulo 10, versículo 42, Jesus nos diz que: e se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá sua recompensa. Mais à frente, em Mateus capítulo 22, versículo 34 ao 40, Jesus também nos diz: quando ouviram que Jesus havia fechado a boca do sal dos seus, os fariseus se reuniram em grupo. E um deles, para pôr Jesus à prova, lhe perguntou: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Tratar bem, ser caridoso, empático com as pessoas não é apenas um mandamento, mas nos faz acessar lugares que no egoísmo nós nunca acessaríamos. O que você faz pelas pessoas sempre será atribuído a você em dobro, e isso é confirmado na história da ressurreição do filho da sunamita. A mulher rica, a sunamita, construiu um quartinho de tijolos para o profeta Eliseu, seu servo, para que quando os visitassem tivesse um lugar para descansarem. E através dessa boa ação, ela foi abençoada com um filho, mesmo seu marido sendo idoso. Depois, quando o menino, fruto de um milagre, de uma recompensa de Deus em sua vida, cresceu e de repente morreu, sua mãe o levou para o mesmo quartinho onde o profeta de Deus ficava hospedado e foi em uma jumenta até o Monte Carmelo buscar o homem de Deus, Eliseu, para que ele fizesse o filho dela voltar à vida novamente. Ela foi abençoada, teve como recompensa o seu filho, através da sua boa obra com Eliseu. E novamente, quando precisou de um outro milagre, agora o milagre da ressurreição de seu filho, foi concedido também. Ou seja, aquele quartinho que ela construiu para abrigar alguém que não tinha obrigação foi alvo de 2 grandes milagres. Quando a sunamita vê Eliseu, ela abraça os seus pés angustiada. A Bíblia diz que a primeira coisa que ela perguntou foi: acaso eu pedi um filho, meu Senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? E eu nos vejo muito aqui. Deus nos concede o que pedimos em oração. Mas em posse disso, vivendo isso, quando vemos o que essa nova realidade nos exigirá, com medo de talvez não conseguirmos, questionamos a Deus o porquê Ele nos deu isso. Tendemos a achar que aquilo é para o nosso sofrimento. Deus nunca te dará algo que você não tenha capacidade de suportar. Um propósito que seja impossível de você alcançar. Se te falta algo no processo, Ele te dará, Ele te capacitará. Como eu já disse em outros vídeos, a vida com Deus nos exige uma alta capacidade de adaptação e de sempre estarmos mudando. Nos exige coragem, porque os planos de Deus são muito maiores do que podemos imaginar.
E aquela mulher, mesmo duvidando do milagre que Deus havia feito, pois agora esse milagre estava morto, ela ainda assim teve a iniciativa, a coragem, mesmo sofrendo, de ir até Eliseu à procura de um milagre para o seu filho. E olha que interessante. Eliseu disse que o Senhor nada o revelou e tinha escondido a razão da angústia da sunamita. Afinal, ele não era um profeta? Deus poderia ter o revelado a situação do filho daquela sunamita e o feito ir até a casa dela para ressuscitar o menino, mas não. A partir da iniciativa da sunamita de ir até Eliseu, Deus ressuscitou o menino. Isso nos ensina que Deus precisa da nossa iniciativa para realizar milagres a nosso favor. Deus não nos abençoa por necessidade, mas a partir da fé que depositamos naquilo que queremos e no que Deus nos prometeu. A sunamita, ao fazer aquela boa obra ao profeta Eliseu, não esperava nada em troca. Então Deus a concedeu o desejo mais íntimo do seu coração. Faça as coisas para as pessoas sem esperar nada em troca, no secreto com Deus. E através dessa sua generosidade, Deus te dará a recompensa no tempo devido. Mas cuidado! Olha o que Jesus nos fala em Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 4. Cuidado para não praticarem a justiça de vocês diante das pessoas, para não serem vistos por elas. Caso contrário, vocês não terão a recompensa do Pai de vocês que está nos céus. Quando der esmola, não mande tocar a trombeta à sua frente, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelas pessoas. Eu lhes garanto, já receberão sua própria recompensa. Mas você, quando der esmola, a sua mão esquerda não saiba o que a sua direita está fazendo, de modo que a sua esmola seja dada em segredo. E seu Pai, que vê no segredo, recompensará você. É importante também refletirmos sobre a nossa motivação quando ajudamos alguém, porque se você quiser ser aplaudido pelas pessoas através disso, você já está recebendo a sua recompensa. Mas quando a motivação vier do Espírito de Deus que habita em você, a sua recompensa nele já está garantida. Deus nos testa, hein? Às vezes Ele está te dando a oportunidade de ajudar alguém para testar o seu coração e você está recusando. Se você ajuda o próximo, Deus te recompensa mais tarde. Faça isso no segredo, no secreto de Deus. Aí sim você será recompensado no tempo devido. Se Deus colocar no seu coração para dar, para fazer, para ajudar, não questiona não, faz. O dobro está vindo dele. Às vezes o que para você não é nada, é muito para os outros. Pare de apenas acreditar em Deus e comece também a ser movido pelo Espírito de Deus. A principal mensagem de Deus para nós hoje é: qual o melhor projeto para se investir? Um projeto que envolva pessoas. Entenda isso. Deus não quer que a bênção pare em você. Ela tem que ser passada, compartilhada com as pessoas. Esse é o único investimento que você já está assegurado, porque mesmo que a pessoa não mereça, Deus irá te recompensar no tempo devido. Nós precisamos um dos outros. Deus usa a todo momento pessoa para nos direcionar para o que Ele quer para a gente. Deus é invisível, mas se faz visível por meio das pessoas que Ele usa para nos ajudar. A presença de Deus também se manifesta nas pessoas. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10. Vocês estavam mortos por causa das faltas e pecados que cometiam. No passado, vocês viviam nessas faltas e pecados, seguindo o modo de pensar desse mundo, seguindo o príncipe do poder dos ares, o espírito que agora age nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também andávamos outrora nos desejos de nossa carne, fazendo as vontades da carne e seus impulsos. E, como os demais,
éramos por naturezas filhos da ira. Deus, porém, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida juntamente com Cristo, quando estávamos mortos em nossas faltas. Vocês foram salvos pela graça. E com Cristo, ele nos ressuscitou e nos fez sentar nos céus com Cristo Jesus, a fim de mostrar nos tempos que virão a extraordinária riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. De fato, é pela graça que vocês foram salvos por meio da fé. E isso não provém de vocês, mas é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se encha de orgulho, porque somos obras de Deus, criadas em Cristo Jesus, para as boas ações que Deus já havia preparado, para que nos conduzíssemos por elas. Infelizmente, muitos vivem em uma religiosidade que diferencia do Evangelho, cheio de normas, repreensões, doutrinas que vão contra o que Jesus prega. E muitas pessoas que hoje se consideram convertidos, convertidas, julgam, menosprezam quem ainda está em pecado, se põem em uma posição maior do que os que ainda vivem na mentira. E alguns se recusam a ajudar os outros que vivem em uma realidade diferente da sua. Impõem limites para que Deus haja na vida das pessoas que não existem, porque para Deus nada é impossível. Em Mateus capítulo 9, versículo 9 ao 13, olha o que Jesus nos ensina. Tendo partido daí, Jesus viu um homem chamado Pedro, sentado na coletoria de impostos. Jesus lhe disse, siga-me. Levantando-se, ele o seguiu. Ora, aconteceu que Jesus estava em casa, sentado à mesa. Chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus, por que o mestre de vocês come entre cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu e respondeu, não são os sadios que precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa, quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Que forte isso, hein? Antes de você julgar alguém, lembre de onde Deus te tirou. Não foi sozinho que você saiu da lama do pecado que você se encontrava. Foi pela graça imerecida de Deus em sua vida. Nós nunca seremos bons o suficiente para merecer tudo que Deus faz nas nossas vidas. Do pó viemos e do pó voltaremos. Nós não somos nada. Com um sopro somos destruídos. E somos, no final, feitos da mesma matéria, né? E voltaremos para o mesmo lugar. Se você teve o privilégio de nascer em um lugar bom, em um lugar estruturado, agradeça a Deus e não esfregue na cara das pessoas. Se você tem uma capacidade maior de raciocínio, uma inteligência, não use isso para se gabar, mas para compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. Se você tem uma condição financeira maior, não use isso para desvalorizar quem não tem, mas para ajudar quem precisa. A maneira como nós nos portamos diante do que Deus nos dá faz a total diferença se usarmos isso em prol das pessoas. Em Mateus capítulo 10, versículo 27, Jesus nos fala aqui, o que eu lhes digo às escuras, vocês o digam à luz do dia. O que lhe é dito aos ouvidos, o proclamem sobre os telhados. Jesus nos ensina que o que ele nos dá como dom, através da graça imerecida, temos que compartilhar. Tem gente que tem receio de passar conhecimento para frente, pois tem medo de serem ultrapassados, então por isso retém o conhecimento, as coisas em geral. O que Deus te deu, ninguém tira. Se você é de verdade, você sempre prevalecerá. Os dons, as bênçãos, as habilidades que Deus nos concede nunca deverão parar em nós. Comece a usar isso em prol das pessoas, para Deus te abençoar ainda mais.
Nós estamos aqui na Terra para dar continuidade ao que Jesus começou há 2000 anos atrás. Vamos trazer à memória o que Jesus fazia pelo povo. Ele curava enfermos, perdoava os pecados, oferecia perdão, multiplicava os pães, os peixes, milagres, não julgava quem era diferente dele, né? O pecador, por exemplo, não mentia, seguia os ensinamentos de seu Pai, de Deus, treinava pessoas, os seus discípulos, né? Ensinava as pessoas acerca do Evangelho, revelava propósito, mudava a realidade das pessoas, libertava as pessoas da mesmice, do passado, das prisões, mudava a mentalidade das pessoas, a história delas, ressuscitava mortos, expulsava o mal e o mais importante, ele morreu por nós e nos garantiu a salvação. Jesus fez infinitamente mais, mas algumas das coisas que ele fez foram estas. O que você está fazendo aqui para ser semelhante ao seu Salvador? Em Mateus capítulo 10, versículo 8, Jesus nos diz: curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, deem de graça. Deus nos dá autoridade espiritual para fazer tudo isso em seu nome. Lógico, se seguirmos seus ensinamentos, seus princípios, a palavra dele e se tivermos fé. Para eu estar aqui falando, pregando a palavra para vocês, eu tenho que viver o que eu prego, senão Deus não me dá autoridade espiritual para dizer isso. Daí, temos sempre que nos questionar: eu vivo o que eu prego para os outros? A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 2, versículo 21 ao 24. Ora, você que ensina aos outros, não ensina a si mesmo? Prega que não se deve roubar e rouba. Diz que não se deve praticar adultério e comete adultério. Detesta os ídolos e rouba seus templos. Você se vangloria da lei e ao transgredir a lei desonra a Deus? De fato, por causa de vocês, o nome de Deus é blasfemado entre as nações, como está escrito. Temos de parar de hipocrisia também. Procure se vigiar mais e vigiar menos outros. Uma vez eu ouvi da pastora Sandra Alves o seguinte: fale muito de Deus, pouco de você e nada dos outros. Esse deveria ser o nosso lema de vida. Lembre-se sempre, não seja egoísta com as pessoas, quando Deus tem se feito tão generoso com você. Eu sei que às vezes você foi tão magoado por alguém que não acredita mais nas pessoas, mas não desista delas. Deus pode restaurá-las e busque sempre se colocar no lugar delas também. Nós somos complicados demais para exigirmos perfeição dos outros. Pare de se frustrar, perdoe e acredite no melhor que Deus pode fazer em você e nas pessoas. O único que nunca te decepcionará é Deus. Não se iluda. Quando entendemos isso, levamos a vida com mais leveza. Essa semana eu li uma frase nos stories da mãe de uma amiga minha que se encaixa perfeitamente no que Deus quer que entendamos com essa mensagem. Quem não vive para servir, não serve para viver. Ser útil é o que dá sentido à nossa existência. Nós só entenderemos a importância de servirmos aos outros quando precisamos de ajuda e ninguém está ali para nos ajudar, ou quando não temos outra opção senão ajudar o próximo, ou ainda quando começamos a viver e conhecer a generosidade diária de Deus conosco. Se você ainda não achou graça nos outros, você ainda não entendeu o sentido da vida. Ninguém nasceu para ficar sozinho. Antigamente, tudo o que eu queria era uma oportunidade para me esconder das pessoas, de novas amizades. Eu tinha preguiça de começar novas relações, sabe? Hoje em dia, depois do que Deus vem fazendo na minha vida, eu peço a Ele a todo momento: meu Deus, envie pessoas no meu caminho que me direcionarão para o propósito que o Senhor quer na minha vida. Eu sei que sozinha eu não conseguirei, e Deus vem me dando oportunidades, projetos que me envolvem a outras pessoas,
E Ele tem me mostrado o caráter de outras também e afastado algumas. Hoje em dia, eu vivo com o propósito de agregar na vida das pessoas. Gente, sim, existem pessoas boas e sim, existem pessoas movidas pelo mal, pela ignorância ou pela sua realidade. Eu não estou tentando romantizar a situação, mas o que Deus nos ensina é que isso não é um motivo para julgar aquelas pessoas que ainda vivem na mentira, que se deixam levar pelos desejos da carne, mas sim um motivo para tomarmos a decisão de sermos diferentes, sermos semelhantes a Deus em um mundo que vai contra Ele e escolher tirar muitas pessoas da ignorância, trazer à luz o que para elas está no escuro. Reflita hoje. Qual é a sua maior motivação para acordar todos os dias? Eu creio. Você crê? Se você crê, já está declarado e decretado. Se você tiver se sentido tocado em algum momento deste vídeo, curta e compartilhe para mais pessoas serem tocadas e abençoadas pela palavra de Deus. Você sentiu que Deus falou com você com a palavra de hoje? Me responda nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva e receba as notificações dos próximos vídeos. Que Deus abençoe a sua semana.